versículo 16. Um texto muito conhecido por muitos aqui presentes, se não por todos. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16, nos diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu quero estar falando com os amados a respeito da maior prova de amor. Você já recebeu uma prova de amor? Talvez sim. E é muito bom quando recebemos uma prova de amor. Veja bem que o texto nos diz que Deus amou o mundo. E isto mostra que o amor de Deus é universal. Ele ama todos. Ele ama negros e brancos. Ele ama pobres e ricos. Ele ama doutores e analfabetos. Quando lemos também que Deus amou o mundo, podemos entender que o amor de Deus é um amor, além de um amor universal, é um amor incondicional. Ele nos amou mesmo sendo nós miseráveis pecadores. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor incondicional. Não há maior prova de amor do que esta. Não existe prova de amor maior do que a que Deus fez por nós, miseráveis pecadores. O próprio Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 13, ele disse as seguintes palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele deu a sua vida por mim, ali na cruz do Calvário. Jesus, ele deu a sua vida por ti, ali no Calvário. Não havia outra razão que trouxesse Jesus a este mundo e fizesse com que o seu sangue fosse derramado ali na cruz, se não fosse o amor que Deus tem por nós e o desejo que ele tem de salvar os pecadores perdidos. Então nós veremos algumas lições nesta noite a respeito da maior prova de amor. E em primeiro lugar, nós vemos que Deus, ele prova o seu amor por nós, dando seu único filho para sofrer o nosso castigo. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer na cruz por um criminoso, por um pecador? Eu acredito que nenhum de nós tem essa coragem. Mas foi isso que o nosso Deus fez quando entregou Jesus para morrer ali na cruz do Calvário. Eu leio no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24, que nos diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E eu te chamo a atenção para este próximo versículo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, ou melhor, sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus, ele trocou de lugar conosco ali na cruz do Calvário. Então veja bem, por amor aos pecadores, Deus entregou o seu Filho para ser moído na cruz. No livro de Isaías, capítulo 53, versos de 3 a 7, nos diz sobre Jesus Cristo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa, olha a razão da morte de Cristo na cruz. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor Deus, fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. Você está entendendo a razão da morte de Jesus na cruz? Você está compreendendo que a morte de Jesus ali foi substitutiva? Ele me substituiu, ele te substituiu na cruz? E o versículo 7 de Isaías 53 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, Deus, em prova do seu amor por nós pecadores, ele deu seu único filho para sofrer ali na cruz o castigo em nosso lugar. Em prova do amor, o Deus Pai fez do seu Filho amado, nosso substituto. Jesus, ele levou o castigo que cada um de nós merecemos. Nós é quem merecemos a condenação. Nós é quem merecemos a morte de cruz, porque nós somos pecadores. E Cristo, que pecado ele cometeu? Que crime ele cometeu para ser levado até aquela dolorosa cruz do Calvário? Nenhum. Ele nos substituiu ali. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, qual o único homem que pisou nesta terra e não conheceu o pecado? Alguém poderia responder? Jesus Cristo. Agora, por que então ele sofreu na cruz? O texto nos explica. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi por isso que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar ali. Ele morreu para providenciar perdão e salvação a miseráveis pecadores como eu e você. Em segundo lugar, Deus prova seu amor, oferecendo a oportunidade dos pecadores escapar da condenação eterna. Ainda em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus está dizendo: não pereça, mas tenha a vida eterna.
Queridos, ou é Jesus, ou é a condenação. Ou é Jesus, ou você pode contar com Jesus para a salvação da sua alma, ou você não contará com mais nada. Todo aquele que nele crê, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Há uma condenação. A Bíblia é muito clara em falar sobre ela. Há uma condenação pairando sobre todos os pecadores que ainda não se arrependeram e abandonaram os seus pecados. Há uma condenação. E Jesus, ele falou sobre ela. Ele disse em João 3, versos 17 e 18: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe por que Jesus não veio condenar? Porque o homem já nasce condenado. O homem herdou o pecado original de Adão e Eva. O homem desde o ventre de sua mãe, como diz Davi em Salmo 51, ele já é gerado em iniquidade, separado de Deus. O pecado condena o pecador, mas Jesus veio para salvar. E o verso 18 ele disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se o pecador não recorrer a Cristo, ele continuará condenado, e ele terá que sofrer a eterna condenação, separado de Deus, no lago de fogo. Isso é muito sério e você precisa atentar para isso. E não há salvação, não há como escapar da condenação, se você não recorrer a Jesus Cristo. Agora, por que existe esta condenação? Porque, apesar de Deus provar o seu amor pelos pecadores, infelizmente, muitos ainda escolhem viver nas trevas do pecado. Talvez seja a sua situação nesta noite. Você entende que Deus te ama. Você entende que Deus, por amor a você, enviou Jesus. E que Jesus morreu na cruz para providenciar o perdão e a salvação da sua alma. Mas você ainda tem decidido a continuar nas trevas do pecado. Jesus, ele disse em João 3, versos 19 e 20: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz que veio ao mundo. Mas Jesus, ele diz que os homens preferiram, eles amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a sua situação nesta noite? E no versículo 20 ele diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, que tipo de condenação terá ou terão os pecadores que não se arrependerem e não se converterem a Cristo? Que tipo de condenação? A palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 21, versículo 8. E a Bíblia chama esse lugar onde os pecadores não convertidos a Cristo irão passar a eternidade de lago de fogo. Eu leio para vocês Apocalipse 21, versículo 8, que nos diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora eu te pergunto, é isto que você quer para você? Você quer a eternidade no lago de fogo, separada de Deus? Eu acredito que você está aí no seu coração dizendo não. Não é isto que eu quero para a minha vida. Então você só tem uma saída. E esta saída é Jesus Cristo. Veja que a palavra de Deus sobre este assunto ainda diz em Salmo 9,17 as seguintes palavras: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Creia em Jesus nesta noite. Deixe os seus pecados, deixe o caminho largo e se converta a Jesus Cristo. Não vê que você precisa dele para o perdão e a salvação da sua alma? Na tentativa de livrar o pecador da condenação, Deus enviou o seu Filho para padecer na cruz pela culpa dos nossos pecados. Por isso agora, ele faz um convite: vinde a mim. Vinde a mim. Mas ele também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Em terceiro e último lugar, Deus prova seu amor, dando aos pecadores arrependidos e convertidos o privilégio de habitar na cidade celestial. Ainda em João capítulo 3, versículo 16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É morte eterna ou vida eterna. Deus está te dando a oportunidade de ir para o céu. Mas para tanto, você não precisa pagar, você precisa arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. E aí eu te faço uma pergunta: qual vai ser a sua escolha nesta noite? Qual vai ser? Vai escolher deixar os seus pecados e se tornar um crente em Cristo Jesus? Ou você decide continuar no pecado, separado de Deus e condenado aos tormentos eternos? Qual vai ser a sua decisão? Ela fará toda a diferença na eternidade. Uma eternidade com Deus no céu, uma eternidade sem Deus no inferno. Se você ainda se encontra sem a salvação, veja, a Bíblia diz que é porque você está trilhando pelo caminho largo. E esse caminho largo, conforme as palavras de Jesus, é o caminho da perdição. Mas hoje Jesus quer te salvar. Arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo enquanto há tempo. Em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus quer salvar a sua alma. Jesus te convida nesta noite para a salvação. Ele te convida para o verdadeiro arrependimento e a verdadeira conversão a Ele. Não endureça o seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Creia em Cristo nesta noite. Deixe os seus pecados e clame a Jesus pelo perdão e pela salvação. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10,
versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, serás salvo. E em Romanos 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode ser esta a noite da sua salvação.